Boa noite, Impacto. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom estar aqui, poder compartilhar com vocês. É água, né? Que legal. É que no jogo o pessoal sempre perguntava, então eu sempre tenho a mania de perguntar. Muito bom, gente, que alegria poder estar aqui nessa conferência Impacto e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Confesso também que uma das partes mais legais é rever os amigos, poder bater aquele papo, atualizar a conversa, e é sempre muito bom mesmo, gente. Me alegro de poder estar aqui, e tantos homens e mulheres de Deus já passaram aqui, puderam compartilhar, e pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, alguns feedbacks. Obrigado, prazer te ouvir, querido. E conversas que tive, parece que o grande preletor dessa conferência é o Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, que, gente, eu acho que eu vou derrubar isso aqui. Eu tenho, isso aqui, eu vou ficar toda hora mexendo aqui, Qual é o problema disso aqui mesmo? Enfim, vê se põe um pedacinho de papel aqui. Pega o meu sermão aqui, peraí. Mas pelo que eu pude conversar, o Espírito Santo tem falado coisas muito, tem seguido uma linha, e que seja assim, continue sendo assim essa noite até o encerramento dessa conferência. Muito legal. Pude ver aqui meu professor de mestrado, Clayton Kunz, é isso? Acertei o nome? Muito bom te ver, querido. Deus abençoe. Olha, isso aqui, o nome disso aqui é eficiência. Olha aí. Já pensou se balançar e por cá ir ao lugar? Aí não tem, aí eu tenho que me curar mesmo, tomar remédio. Vou trocar, caiu uma mosquinha aqui dentro. Caiu uma mosca? Caiu. Eu não estou vendo, então obrigado. Nem precisa trazer agora, fiquei até meio assim. Mas, gente, vamos lá então. O tema que foi me dado para pensar com vocês hoje: autenticidade cristã em meio à cultura fake. Nossa, pesado, né? Aliás, tive o meu workshop hoje à tarde. Quem estava aí, levanta a mão. Muito legal, obrigado. E só perguntas fáceis para eu responder, assim, foi realmente muito suave. Depois tivemos o podcast lá. Quem ouviu o podcast? Desculpa, aí foi 3 pessoas. Mas, muito obrigado, me exaltei. Depois ouça lá, perdi a estribeira, foi muito legal. Foi tenso, foi intenso, mas foi muito legal. Gente, quero pensar com vocês sobre autenticidade, e eu sei que a palavra intimidade já foi muito falada aqui. Identidade, né? Intimidade, identidade, porque de fato é uma descoberta que nós fazemos ao longo da nossa caminhada. Nós somos pessoas, e como pessoas estamos em constante mudança, de certa forma, tanto mudanças biológicas quanto mudanças comportamentais. Vamos mudando o ambiente, vamos crescendo, os boletos vão chegando, a academia vai sendo cobrada, que é a vida adulta, pagar boleto, querer emagrecer, esse tipo de coisa. As amizades, vamos mudando o trabalho, e os ambientes vão nos mudando de certa forma. É meio inevitável ser mudado pelo ambiente. Nós mudamos o ambiente, mas o ambiente também nos muda. Por isso que a nossa identidade, ela é constantemente forjada. A nossa identidade, aquilo que somos, é constantemente forjado diante das coisas que contemplamos, diante das coisas que pensamos. Por isso que a orientação bíblica, ela é tão clara: guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, porque dele procede aquilo que você pensa. Em última análise, a Bíblia está dizendo: guarda o teu coração, porque é aquilo que você é. Nas palavras do Novo Testamento seria: guarde o seu homem interior, ou melhor, ser humano interior, o seu eu interior. E guarde como? Guarde diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Contemple o Senhor, porque quando contemplamos o Senhor, somos transformados. É interessante que essa geração gospel quer ver Deus, quer ver anjo, e desvia, e um monte de coisa. Mas os personagens bíblicos, ou as personagens bíblicas, quando vem Deus, ou quando vem um anjo de Deus, se prostram em temor, em assombro. Isaías, quando contempla Deus, se sente um pecador miserável, é alguém de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, enfim. Então ver a Deus, contemplar a Deus, é ser transformado, é ter a nossa identidade mudada e conformada
a estatura do ser humano perfeito que é Jesus Cristo. Por isso que falar de autenticidade cristã é, na verdade, ser uma cópia, não fake. É ser quem você é, mas diante daquele que pode transformar e que faz nova todas as coisas. Então a nossa busca, na verdade, é ser uma cópia, e como diria Douglas Gonçalves, ser uma cópia de Jesus. Estava com ele ontem, agora na conferência da minha igreja, e pude ouvir umas 3 vezes, seja uma cópia de Jesus, ao vivo. Porque é exatamente isso, ser um imitador. Somos chamados a sermos imitador de Jesus, a não só imitarmos Jesus, mas imitarmos também homens e mulheres que andam e caminham com Jesus. E esse lance de identidade é algo muito sério, porque existem as crises de identidade. Eu não sei quem eu sou, eu não sei porque eu nasci. Aliás, se tem uma palavra hipervalorizada no meio gospel e no meio cristão, é propósito. Vamos descobrir o seu propósito. Vem cá fazer o meu curso que eu vou te descobrir qual é o seu propósito, que eu vou fazer você descobrir o seu propósito. 12 passos para descobrir o propósito. E propósito para lá. E quem não, como é que é a frase de efeito? Quem não suporta o processo não vive o propósito. Nossa, até me arrepiei de tão ruim. Eu prometi que eu seria mais calmo na pregação. Te acalma, Rodrigo. A tua cota já deu de tarde. Entendeu? Propósito. Propósito. Vai ler a Bíblia. Não é? Vai ler a Bíblia. Quer saber por que você nasceu? Está aqui já, não precisa de revelação, propósito, para pagar curso. Vai ler a Bíblia. Ah, mas dá uma preguiça de ler? Ouça a Bíblia. Tem na voz do Cid Moreira, tem na voz do Tony Stark. O Marco Ribeiro leu a mensagem, é maravilhoso. E ele dubla o Tony Stark. Ah, mas ouvir também, pô, tu não quer ler, tu não quer ouvir, aí tipo, te acostuma com o calor. Não. Porque quando, gente, vamos lá, ter crises é normal na vida. Todo mundo vai ter em algum momento uma crise, algum momento, uma situação, uma crise de fé. Homens e mulheres de Deus na história tiveram crise de fé. A gente pode ter momento na vida de saber meio, nossa, eu vou parar à direita, parar à esquerda, para onde eu vou? Não sei, sabe, às vezes a gente está meio perdido mesmo. Eu conheço gente com 40 anos meio, nossa mano, acho que eu vou viver da minha arte, fofoca, né? Acabei de ver esse meme, vou largar meu emprego, vou viver da minha arte, fofoca. É normal ter crise, não se sinta mal por ter crise e por muitas vezes se olhar no espelho, não se reconhecer, não saber quem você é. Tudo bem ter crises, tudo bem, você não é menor por isso, acontece. Só que vamos lá, se não for uma parada crônica que precisa ser tratada com terapia e remédio, porque às vezes acontece nesse nível e aí precisa de medicação, intervenção médica, e tudo bem também por isso, glória a Deus pelos homens e mulheres que entendem e procuram, tirar os nós da nossa cabeça, e os remédios que nos ajudam nas questões químicas, bioquímicas e sinapses. Mas se não for o caso, que tal nós pensarmos e meditarmos naquilo que a Bíblia diz que nós somos? Porque já há uma palavra de Deus diretiva, já há uma palavra de Deus formativa sobre quem nós somos, sobre o porquê nascemos. Já há algo declarado sobre nós que somos povo de Deus. Isso tem em toda a Bíblia, e eu quero ler com vocês 1 Pedro no capítulo 2. 1 Pedro no capítulo 2, Pedro escreve essa carta provavelmente num momento em que a igreja está se preparando para uma perseguição, ou quem sabe já esteja vivendo uma perseguição. Os comentaristas não chegam a uma unanimidade sobre isso, mas o fato é que é uma igreja que está ali vivendo as palavras de Jesus. E sobre essa igreja composta por homens e mulheres, essa igreja composta por jovens, essa igreja composta por crianças, essa igreja composta por todo tipo de ser humano, e quero enfatizar, homens e mulheres,
essa igreja, sobre essa igreja, a palavra que Pedro traz, uma palavra inspirada, como um autor inspirado por Deus, a palavra que Pedro traz é, versículo 9: quer saber quem é você? Quer saber o porquê você nasceu? Você vai ler 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são povo escolhido, vocês são reino de sacerdotes, vocês são reino de sacerdotes, ou vocês são um sacerdócio real, uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Jesus. Não é o seu carro, é você. Quem lembra desse adesivo caído? Desculpa se você já colocou, mas é caído, tá? Você é propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repito, você pode ter momentos de crise, você pode ter momentos de tipo, estou meio perdido aqui, estou meio perdido nesse rolê, não estou muito conectado. Então conecte-se, se conecte com aquele que já disse quem você é e por que você nasceu. Não adianta ficar pedindo para Deus: ó Deus, revela qual é o meu propósito. Isso é uma oração inútil e por isso que Deus não responde. Deus, o que tu tem para mim? É porque no fundo nós atomizamos a relação com Deus, e é eu e Deus. Então Deus tem algo para mim, e é para mim algo exclusivo. Eu quero ser assim, tipo, eu quero assim esse momento onde Deus olha lá do céu e fala assim: Simba, sabe? A gente quer e não. E de fato aconteceu com algumas pessoas na história, gente que foi orar no meio do mato e Deus falou. E tem, glória a Deus, por homens e mulheres que tiveram experiências dessa magnitude, mas não é o modus operandi de Deus. Não, e até na própria Bíblia a gente tem alguns chamados extraordinários. Na história da igreja temos alguns chamados extraordinários, mas são poucos. E a obra de Deus de forma plena não é feita, e não foi feita somente por esses poucos. Não, tem uma galera que a gente não sabe o nome, e simplesmente ouviu a palavra, acreditou na palavra e se moveu. O problema é que a gente fica sentado esperando Deus dizer qual é o meu propósito, porque eu nasci, quando na verdade eu descubro isso caminhando em obediência à palavra de Deus. Então eu não fico perguntando qual é o meu propósito, eu descubro ele na caminhada, e quando eu descubro eu percebo que a caminhada é o propósito. A minha identidade está em obedecer a Deus, servi-lo. Só que isso é muito difícil. Eu quero algo especial, eu quero como é fulano, eu quero como é ciclano. Por falar em fake, a gente infelizmente tem muitos influencers fakes, com espiritualidade fake. Aquela influência que fala para você: menina, aceite como você é. No story seguinte está ela fazendo preenchimento labial. Chorando no banheiro e filmando. Meu Deus, chora, desliga esse celular. Não, isso vai dar um bom stories. Fake. Gente que diz que Deus fala toda hora com ela. Porque eu estava aqui, Deus falou comigo, e Deus falou comigo. Gente, eu fico, oh Deus, como é que é? Qual é a frequência? Eu vou sintonizar você numa frequência que só a gente sabe. Só esses influencers sabem a frequência de Deus. A Pitty cantou essa música pensando nele, só pode. Porque, mano, é toda hora Deus falando com esse pessoal. Não, e eles falam de uma intimidade com Deus como se de fato Deus tivesse. Então, não, agora tu vai para a direita. Não, vai lá, não compra na Render, tu merece comprar em outro lugar. Não, agora tu vai lá e liga para esse teu amigo. Gente, eu creio que Deus possa falar assim com a gente, mas é tipo milagre. Acontece tipo muito raro. E o propósito é para abençoar a nação, é para abençoar muita gente, não para você escolher um namorado, onde você vai congregar, ou que profissão você vai escolher. Isso é fake. Isso é fake. Deus fala com a sua igreja de forma clara e límpida pelas escrituras, que não é uma escritura fácil de ler e entender. A Bíblia não é um livro tão simples assim.
E apesar de nossos momentos de devoção a gente realmente estar com o autor da Bíblia, a gente precisa de uma comunidade para que nos ajude a interpretar essa Bíblia. A gente precisa de homens e mulheres dedicados ao estudo da palavra de Deus para nos ajudar a compreender algumas coisas. A gente vem numa conferência para conferir e alinhar o nosso coração à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu sou um povo escolhido. Eu pertenço a um povo que tem uma história milenar. É muito lindo quando Jesus chama Paulo, fala assim: ó Paulo, por que me persegues? E quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. Jesus alienou o nome dele à igreja, ou seja, a igreja é um povo escolhido de Deus. Você pertence a um povo que foi escolhido. Como não se sentir amado pertencendo a um povo que recebeu de Deus o convite: senta na minha mesa, come do meu banquete, experimente a minha salvação, experimente a minha graça. Vocês são escolhidos, vocês são um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. E preste atenção, não tem mais uma linhagem sacerdotal, tem que ser filho da linhagem tal, da tribo tal. Isso é lei mosaica, isso passou. Na lei de Cristo, todos aqueles que estiverem em Jesus Cristo são sacerdotes e sacerdotisas do Deus vivo. Você é um sacerdote do Deus vivo. Mulheres, vocês são sacerdotisas do Deus vivo. Homens e mulheres, o povo de Deus é um povo que tem a linda e nobre tarefa de ser um canal de bênção. Ou seja, a forma que Deus escolhe para manifestar o novo no velho é por meio de mim, por meio de você, enquanto um povo escolhido. Um povo escolhido, um reino de sacerdotes, um sacerdócio real, que acontece de que maneira? Pelo Espírito Santo, que é derramado sobre homens e mulheres, sobre jovens e velhos. O Espírito Santo como selo, como a garantia. Ele deu o Espírito para nós, derramou sobre a sua igreja, e isso continua. Somos o quê? O povo selado pelo Espírito Santo. É Ele que traz essa consciência e essa autenticidade: eu sou de Deus. Essa autenticidade não é produzida em mim pelo tanto que eu leio, pela igreja que eu congrego. Essa autenticidade é um testemunho interno do Espírito Santo que diz no meu coração que eu tenho um Pai. E o meu coração clama: Abba, Pai. Eu sou selado pelo Espírito Santo, e Ele faz com que eu leia isso e entenda que eu sou escolhido, porque eu tenho esse selo da promessa. Eu sou uma nova criação, e isso é maravilhoso, porque eu sou uma nova criação. Eu sou um sacerdote, eu sou uma sacerdotisa. Eu sou representante, eu sou um embaixador, eu sou uma embaixadora. Eu pertenço a um povo que testifica da existência de Deus. Numa palavra bem fofinha, eu e você juntos somos um pedacinho do céu. Olha que fofo. Como é que está essa realidade na nossa vida? Pedacinho do céu, purgatório, inferno. Como é que está essa nossa consciência de quem nós somos? Somos a manifestação viva de que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E como sei disso? Porque Ele prometeu, Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos
age na igreja e diz que nós somos um povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa, separada, não perfeita, mas uma nação que é santificada. E nação aqui não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é Israel, é um povo de todas as tribos, línguas, os países. Muita perseguição, e você não pode dizer que é crente, senão você morre. Mas em todos os lugares Deus tem o povo, o seu povo, que está ali manifestando o seu reino. Um povo que ora o Pai Nosso, que pede para que o reino dele venha, ao mesmo tempo que manifesta esse reino, porque é um povo santo, santificado, não perfeito. Até porque perfeição na Bíblia não significa sem mácula. Perfeição na Bíblia significa maduro. Sejam perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito, significa sejam maduros, ou seja, estejam prontos para cumprir o propósito para o qual vocês foram chamados. Teleio significa isso, maturidade. Maturidade é estar preparado para ser sacerdote, para ser santificado, para ser mordido pelas pessoas. Maduro, cumprindo o propósito, servir os irmãos, servir o mundo em nome de Jesus. Isso tem a ver com uma nação santa, uma nação que diz: santificado seja o teu nome. E ao dizer santificado seja o teu nome, diz: viveremos de tal forma, viveremos de tal maneira, de maneira autêntica, que o mundo saberá que existe um Deus santo, porque existe um povo que está sendo santificado na terra, que não é perfeito, que erra, porque é um povo que vive o novo, mas ainda no velho. É um povo que vive uma tensão escatológica. Como assim tensão escatológica? Porque nós temos o novo, uma nova ordem, uma nova era. Eu sei que essas palavras são estranhas, né? E o pessoal já pensa em um monte de coisa, mas é isso. Uma nova ordem, uma nova era vive na velha por meio de um povo que sabe quem é. Quem é você? Você pode ter dúvidas sobre sua profissão, você pode ter dúvidas sobre várias questões na sua vida, só não tenha dúvida de quem você é em Deus. Porque se você não tiver consciência e convicção de quem você é em Deus, a missão é comprometida. Agora tu imagina se nós compreendêssemos e vivêssemos plenamente isso, essa ideia de que somos um reino de sacerdotes. Um reino serve a um rei, e serve ao rei de que forma? Sendo sacerdote, ou seja, aproximando os outros. Era o papel do sacerdote, ser uma ponte entre Deus e o povo. Agora, na verdade, um povo inteiro é chamado para ser sacerdote. E isso é possível porque o Espírito Santo é dado a esse povo. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Vocês são de Deus. Nós somos de Deus. Propriedade exclusiva. A referência aqui é mais ou menos os reis da antiguidade que guardavam os seus tesouros. E quando eu morrer, leva comigo. A ideia que está por trás é isso, uma propriedade exclusiva desse rei, que ninguém toca, ninguém mexe, é só dele. Isso, ou seja, o autor bíblico utiliza esse exemplo para dizer: vocês são propriedade exclusiva de Deus. Por que choram? Porque não sabem para onde ir, porque não sabem o que fazer. Por que não sabem? Porque não meditam, porque não leem, e talvez porque não acreditem que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez encarem a Bíblia como um livro antigo que fala algumas coisas legais, quando na verdade a Bíblia é muito mais que um livro antigo e que fala coisas legais, mas é uma palavra inspirada de Deus para transformar o seu povo de glória em glória. É uma palavra inspirada por Deus para transformar pessoas num povo que está testificando daquele que pode transformar vidas. Ou seja, Pedro vai terminar dizendo: olha,
tudo isso que vocês são, toda essa identidade, esse pacote identitário que é dado a vocês, tudo isso que é declarado sobre a vida de vocês, tudo isso é para que vocês cumpram um propósito muito claro. Não precisa de revelação, não precisa fazer jejum de Daniel, que nem existe, não precisa. Você só faz o seguinte: creia, acredite que a Bíblia diz o que você é. Você é o que Deus diz que você é, e Ele diz que você é tudo isso, e tem um propósito muito claro: é testemunhar. O poder do Espírito Santo que desce sobre a igreja é para testemunhar, não é para me sentir bem, não é para sentir dor, frio na barriga. Tudo que nós vivemos como povo deve ter como objetivo o quê? Anunciar as grandezas. Tudo que vivemos em Deus, tudo que lemos, tudo que experimentamos, as músicas que ouvimos, a vida que vivemos, devem representar isso. Nós vamos mostrar às pessoas, nós vamos mostrar às pessoas como é admirável. Olha aqui, gente, é você parar de convidar as pessoas para ir na igreja. Como assim? Comece a convidar para ir na sua casa. Não adianta ficar terceirizando a evangelização para pastores, líderes. Convida menos para ir na igreja e convida para ir mais na sua casa. Mostra como vive um crente. Você vai mostrar. O evangelismo, ele não existe sem palavras. No evangelismo há palavras. O evangelho é uma notícia que é falada, mas é muito interessante que ela é uma notícia falada e também demonstrada. Mostrem às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas. Mostrem às pessoas como é bom servir a Deus. Mostrem às pessoas. Falem dessa transformação. Antes de chegar no versículo 9, que tem um peso identitário tão forte, Pedro vai falar no versículo 5, que nós somos pedras vivas, e com isso caminho para o final, para dizer que toda essa identidade que nós temos, nós já temos isso. Vou usar um jargão bem neopentecostal agora: tome posse. Mentira. Acredite. Leia esse texto e diga: é sobre mim. Só que daí você pode deixar de ser menos egoísta e achar que é sobre você e pensar: não, na verdade não é sobre mim. Não é sobre mim, é sobre nós. A Bíblia não é sobre você. A Bíblia é sobre Deus agindo por meio de nós. Porque nós somos, versículo 5, pedras vivas, com as quais um templo espiritual está sendo construído. Onde Deus habita? No meio do seu povo. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Ademar, volta. E sim, Ele está em você. Você tem o Espírito Santo, mas saiba que você só é um templo espiritual se você estiver ao lado de outras pedras vivas. Tijolo sozinho não faz construção. Pedra sozinha não faz construção. Vocês são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Quero vos lembrar que essa carta era lida para toda a igreja. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Que sacrifício espiritual é esse? Sendo que não tem mais animais para sacrificarmos, não tem mais templo, agora não tem mais uma família sacerdotal, não tem mais um sacerdote. Que sacrifício é esse então? Bem, são sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E que sacrifícios espirituais são esses?
Os sacrifícios espirituais que agradam a Deus é uma comunidade que sabe para que foi chamada e vive a plenitude desse chamado. Uma comunidade que não fica perguntando para Deus qual é o meu chamado, mas vive como igreja, e se vive como igreja neotestamentária, vive o chamado. E chamado ele é resumido da seguinte maneira: mostrem às pessoas como é admirável aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mostrem. Vocês são pedras vivas, um vai aquecendo o outro, é por meio da nossa unidade que Deus constrói um templo espiritual. É como uma casa no alto da montanha, é um povo, não é sobre uma pessoa, não é sobre um grupo, não é sobre uma igreja, é sobre um povo, composto na sua maioria por anônimos. Vocês talvez vão lembrar o nome de algumas pessoas que pregaram aqui, porque elas são famosas. Mas essa conferência não aconteceria se não fosse as várias pessoas que vocês não fazem nem ideia de como se chamam. Você talvez não lembre, você lembre de quem pregou no último retiro da sua igreja, mas esse retiro não aconteceria sem um monte de anônimos. Quem fez a batata do purê do domingo, a igreja acontece com anônimos. Você pode lembrar do apóstolo Paulo, mas você lembra de Romanos 16, os nomes que são elencados lá? Homens e mulheres que foram vitais para o ministério do apóstolo Paulo. É normal Deus levantar alguns homens e algumas mulheres no meio do povo, e eles acabam tendo um certo destaque, mas é um propósito muito claro: mostrar Cristo, apresentar Cristo. Mas não deseje ser essas pessoas, deseje simplesmente dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E como que eu vou descobrir isso, Bibo? Vivendo igreja, vivendo como pedra viva, como um templo espiritual. E detalhe, no templo espiritual de Deus sempre tem algo para fazer, sempre tem uma oferta para arrecadar, sempre tem algo que precisa ser feito. Toda a igreja que eu conheço precisa de mais voluntário. Departamento infantil, quem mais sofre aí? Olha aí, ó. Toda igreja precisa. Você só não está fazendo nada porque você não quer, porque você não se envolve, porque é mais fácil militar na internet atrás da tela de um celular. É mais fácil falar mal atrás da tela de um celular. É mais fácil criticar quem está fazendo. Não que quem faz não possa ter crítica, claro que pode. Só que quando a gente vive em comunhão, a coisa é diferente. Aí é olho no olho, porque eu sou pedra viva. A gente pertence ao mesmo templo espiritual, servimos ao mesmo Deus. E aí a gente amadurece. E aí a gente pode falar: vem e vê. Só pode falar vem e vê quem já contemplou Deus em sua presença. E eu contemplo Deus em sua presença de maneira plena quando eu vivo em comunidade. E encerro dizendo: é uma coisa que eu ia falar no meu seminário hoje à tarde, eu comecei, mas não terminei. TDAH venceu. E vou me concentrar para eu falar inteiro agora. Tenha o seu momento com Deus pleno. Se você gosta de ir no monte orar, não sei se batista vai em monte orar, isso é coisa de pentecostal, né? Mas não sei se batista ora em monte aí, mas ora no Monte Edredom, então. Isso aí todo mundo tem em casa, Monte Edredom. Vai lá no Monte Edredom. Parece até nome do Antigo Testamento, né? Eu orei no Monte Edredom, né? Ore onde você quiser, tenha uma experiência com Deus, sinta a presença de Deus, chore compulsivamente, sinta o seu pecado e saiba o quão ruim você é. Leia a palavra de Deus contra você. Para de caixinha de promessa, para de devocionalzinho que só diz que você é assim e que é tudo gira ao seu redor. Leia a Bíblia contra você. Para de ouvir gente que fica dizendo: não, porque as pessoas puxam o seu tapete, as pessoas não vão comemorar a sua vitória, as pessoas têm inveja de você. Não, comece a ler a Bíblia e saiba que você é o invejoso e é você que puxa tapete. Tenha um momento de intimidade com Deus, maravilhoso. Chore na presença de Deus.
Tenha isso. Só que desça do monte. Desça. A gente sobe, a gente tem uma conferência com um monte de gente legal, com banda legal. Isso aqui é como se fosse um monte. Estamos aqui recebendo as orientações de Deus, recebendo ordenanças, recebendo um monte de coisa. E o som é até alto, o som é tão alto que até treme a terra. Mas chega uma hora, é o seguinte, isso aqui vai acabar, você vai descer do monte. Você vai encarar a segunda-feira de novo. Você vai encarar o domingo à noite. Você vai encarar a segunda-feira, a terça, a quarta. Mas você pode encarar de maneira diferente, porque você teve um encontro com Deus, e isso mudou o seu dia, isso mudou a sua rotina. Você quer ser mais igreja, para testemunhar e mostrar e dizer, vem ver. Então tenha o monte com Deus, é importante. Jesus tinha os seus momentos silenciosos. Só no Evangelho de Lucas, nos primeiros capítulos, tem pelo menos uns 6 momentos em que Jesus se retira para o lugar silencioso, para orar, buscar a Deus. Tenha o seu momento com Deus, mas depois encare a multidão. Só que se você encarar a multidão tendo encontrado Deus na vida em comunhão, aí é outra conversa. Quando você encara a multidão, quando você encara a segunda-feira, quando você encara a vida, depois de ter visto e contemplado a Deus na vida em comunidade, é outro significado. Eu agora sou um sacerdote, eu sou uma sacerdotisa. Eu sei quem eu sou povo de Deus, eu sou escolhido por Deus. Eu sou. Mas por que eu sou? Porque a Bíblia diz que eu sou. E como é que eu sei que eu sou? Eu pertenço a esse povo. E que povo que é esse? Que vai morar no céu? Não, que faz o céu acontecer aqui. Isso muda tudo. O povo que faz o céu acontecer. Esse somos eu e você. O povo que faz o céu acontecer. Sabe o que isso vai custar para nós? Nada mais, nada menos do que a nossa história, do que a nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu quero gastar a minha vida tentando responder essa pergunta: como eu estou sendo o povo de Deus na terra? Como eu estou vivendo a unidade? Como eu estou vivendo a comunhão dos santos? Como eu estou sendo um sacerdote? Como eu estou mostrando às pessoas a grandeza daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Como? Eu vou gastar minha vida respondendo essa pergunta. Vai me custar tudo, e eu quero dar tudo, porque eu quero que pessoas conheçam o céu, porque cruzaram comigo, cruzaram com a minha igreja, cruzaram com a minha história. Eu quero. Quem quer? Coloque-se de pé, vamos orar. Baixe sua cabeça. Ore ao Pai em nome de Jesus. Fale com Deus, pense com Deus nesse momento, em como você, pertencente ao corpo de Cristo, como tem sido a sua participação nesse corpo de Cristo, como tem sido a sua compreensão de quem você é em Cristo, o que você tem feito para promover a unidade do povo de Deus, o que você tem feito para promover a união, para promover a compreensão, o que você tem feito como sacerdote, o que você tem feito como sacerdotisa do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, que nós não fujamos do nosso chamado, tão claro e revelado nas Escrituras. Pai, em nome de Jesus, que possamos assumir essa identidade de povo Teu, que possamos, Senhor, vestir essas roupas de eternidade, que possamos vestir, Senhor, essa armadura que nos é dada para guerrear, essa armadura que nos é dada para testemunhar. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu nos foi dado. Obrigado, Deus, por enviar o Teu Espírito Santo sobre a toda a carne, sobre homens e mulheres, e continuas a derramar ao longo da história da igreja. Muito obrigado, Espírito Santo, porque Tu clama em nosso coração. Pai, que na nossa casa possa ter mais irmãos e irmãs
Que irmãos e irmãs possam ser trazidos à nossa família, a esse templo espiritual pela minha vida, numa vida em comunidade. Senhor, que nós tenhamos algo para mostrar, que nós tenhamos algo para mostrar, em nome de Jesus, Pai, que possamos meditar profundamente em João 17, que possamos meditar profundamente em João 17, para sermos aperfeiçoados na unidade, para a glória do Teu nome, para manifestar a Tua glória. Espírito Santo, enche-nos de toda a plenitude de Deus, para que vivamos integralmente esse chamado claro e límpido, como Teu povo na terra, como construtores do céu, como manifestantes da Tua graça, como um povo escolhido, como nação santa, como um reino de sacerdotes e sacerdotisas, para a glória do Teu nome.